Salve, salve galera do canal 7 Gremista, agora aqui no YouTube. Sim, né? Dá uma ativada no sininho, depois dá o like ou dá o dislike, o problema é interagir com a gente, né? E comenta aqui embaixo o que tu vai achar do nosso vídeo, né? É muito importante a interação. Se a gente esquecer de falar alguma coisa, esqueceu daquele jogo, esqueceu daquele amistoso, daquele jogador que não foi... Comenta, que é importante pra nós saber. Exatamente. E hoje nós vamos falar o quê? A Liberta de 95, né? Uma das últimas Libertadores raiz, né? Libertadores que tu jogava no barro, jogava na altitude, não tinha mimimi de jogador, tinha que jogar e acabou. Raiz, né, velho? Meio-dia. É, ao meio-dia no Equador, no sol de 100 mil graus. Que saudades, cara. É, o bicho pegava geral naquele tempo. Mas antes disso, foi todo um trabalho. Neymar ia morrer no primeiro jogo da Libertadores de 95. Verdade. Nutella. Porra. Mas antes disso, né? A gente teve todo um contexto, né, que fez a gente que o Grêmio chegar àquele título. O título não caiu do céu, né? Não caiu do céu. Ele veio construído tijolo por tijolo. Teve o Projeto Tóquio, ó, na época. Esse livro aqui é da época, ó. Projeto Tóquio 95. Foi um projeto livro que, né, foi todo um contexto feito em cima disso. Em 91 o Grêmio foi rebaixado, como todos nós sabemos, com o presidente Rafael Bandeira dos Santos. 92 ele mesmo volta. Ele mesmo volta, né? Daí em 93 assume a lenda, Fábio Koff. Aí sim, que 10 anos antes tinha sido campeão do mundo e da América, né? Com o próprio Grêmio. E ele assume, logo em seguida a gente perde a Copa do Brasil com o Sérgio Cosme. Sérgio Cosme, treinador, exatamente, ficou... A falha do goleiro Eduardo, né? Frangaço, um gol no meio das pernas, Cruzeiro. Foi 0x0 aqui, 2x1 pro Cruzeiro lá no Mineirão. Foi uma pena, bateu na trave aquele título. Né? E depois daquilo ali, nem o Sérgio Cosme, nem o goleiro Eduardo tiveram mais espaço no Grêmio, né? Não, O Derlei entrou e veio o Cassiá, que ganhou o Gauchão. Exatamente, o Sérgio Cosme sai, entra o Cassiá. Ganha o Gaúcho. Ganhou o Gauchão. Em cima do Pelotas, lá na Boca do Lobo, né? Muito importante, que depois dessa falha entrou o nosso glorioso Derlei, né? Camisa da Copa do Brasil 94. Derlei assume depois dessa falha em 93. Ganhou espaço por causa daquilo ali, né? Eu lembro que ele estreia já no Brasileirão como titular contra o Fluminense. Não sei se ele estreia logo ali. Acho que depois não entrou aquele goleiro Emerson. O Emerson foi antes, 92, né? Quebra a perna, no início então pode ser. Temporada. Exatamente. Mas enfim, o bicho pegou, passou tudo isso, infelizmente batemos na trave em 93, não conseguimos a classificação para a Libertadores de 94. Ganhamos o Gaúcho na Boca do Lobo. Beleza, aí foi. Cassiá Carpes, depois entra o Filipão no lugar do Cassiá, até hoje não se sabe direito o porquê dessa troca, mas, né... Começou muito bem o Brasileirão, o Felipão, em 93, né? Deu uma arrancada boa. A gente achou que ia dar coisa, não deu, mas aí começou a construçãozinha... O trabalho todo, né? Começou, tu vê, aí vai dar coisa. Fechou 93, campeão gaúcho, vice da Copa do Brasil, enfim. Entrou o ano de 94 daí. Entra o ano de 94. Ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Exatamente. Ano que entrou o Plano Real. Ano louco, né, cara? Mas a gente lembra da Copa do Brasil, daquele jogo contra o Ceará sempre, né? Todo mundo lembra do gol do Nildo Bigode de cabeça, mas teve uma campanha brilhante naquela ocasião, né? Naquela época o Grêmio a Copa do Brasil tinha 32 participantes só, né? Apenas 32 participantes. Nós pegamos na primeira fase o Criciúma, né? Depois de um empate de 2x2 lá, nós ganhamos deles de 2x1 aqui. Depois foram 2 jogos difíceis, 2 jogos, né, realmente pegado, né? E aí depois o que veio? Depois veio o Corinthians, né? Ganhamos lá, ganhamos aqui e empatamos lá. 2x0 aqui, 2x2 lá. Eu fui nesse jogo aqui. Matamos as galinhas. 2x0 aqui, eu fui. Gilson Cabeção, eu lembro que fez gol nesse jogo. Depois das galinhas que veio? Daí o bicho pegou, né? Depois já veio Vitória da Bahia, 1x1, 1x0 lá e 1x0 aqui. Ganhamos as duas. Não que o Vitória seja mais difícil que o Corinthians, mas já era quartas, né? Já era um momento mais difícil. Exatamente. E na semi, hein? Vasco 0x0. 0x0. E aquele Vasco, esse Vasco aí não era o Vasco de hoje. Não, era o Vasco. Que não paga a conta d'água, era um Vasco respeitável, exatamente. 0x0 lá em São Januário. O Vasco já foi respeitável o Vasco da... Pobre Vasco da Gama. Pobre Vasco da Gama. 2x1 pro Grêmio aqui no Olímpico, antes de ter empatado 0x0 lá, né?
Beleza. E a outra semifinal era Inter e Ceará, né? Inter e eu Ceará, lembro. exatamente. O Ceará meteu eles. E aí nós fizemos aquelas 2 finais. Eu lembro que naquela época, os jogos Grêmio e Ceará, o jogo de lá, eu lembro, de 0x0 lá, passou no canal 7, eu me lembro. Sábado de tarde foi o TVE. final. Eu lembro que foi 2 sábados de tarde, não foi? Uma coisa assim? Exatamente, passou na TVE. Tipo um horário agora, assim, tipo um julho, junho, sábado às 4, 5 da tarde, uma coisa assim mais ou menos. Por aí. Frio, eu me lembro, um dia frio, assim. E aí foi 0x0 lá, e aqui foi 1 a 0 aquele jogo pro Grêmio. memorável, né? Logo no início. Depois de 4 escanteios seguidos, né? Pum, Nildo O Bigode. Nildo Bigode fez aquele gol de Que cabeça. golaço do Nildo Bigode. Ah. Foi um grande artilheiro que a gente teve, né? Fala aí pra nós como é que o Grêmio entrou naquele jogo em campo. Escalação. Danley, Ayup, Paulão, Aguinaldo e Roger. Pingo, Jamir, Carlos Miguel, Emerson e na frente Fabinho e Nildo Bigode. Timezinho 4-4-2. Depois, se a gente vê o time de 95, depois mantém essa mesma formação, né? Aí finalmente entramos no ano de 1995. Raiou o ano de 95, né? 95. Glorioso ano pra nós. Pegamos um grupo duro naquela Libertadores, né? Naquela época era 2 de cada time, 2 de cada país, né? Então eram 2 do Brasil e 2 do Equador. Ficou o Grêmio, Palmeiras, o Nacional e Emelec. Era o grupo que tinha pra nossa frente, E né? a curiosidade foi a logística, né? Que montaram em cima disso, né? O Grêmio jogou Os 3 primeiros fora, né? exatamente as 3 primeiras partidas fora de casa e depois Jogou em São Paulo, daí foi pra jogar 2 jogos no Equador e voltou pra jogar os 3 jogos em Porto Alegre. exatamente aquela estreia contra o Palmeiras, os 3-2 lá, né? Roberto Carlos fez aquele gol No meio da rua, né? Danley aceitou, É. né? Não pediu, É. pediu pra barreira não ter barreira e tomou, né? Jardel fez o gol já logo no primeiro Isso. jogo. Mesmo jogando de Celeste, como eu gostava daquela Celeste. Exatamente. Depois, aquele empate com o Emelec 2-2 lá, né? O que vem depois? É. Nacional. Daí sim, né? Foi aí que a gente foi ter a primeira vitória e aos 50 minutos, né? Tava 1-1 e aos 50 minutos o Arce fez o gol de pênalti. Esse foi o jogo do meio-dia, um dos. Que foi o 2 meio-dia. gols do Arce naquele jogo, diga-se de passagem. Foi 2-1 pro Grêmio, 2 gols do Arce, né? E aí depois voltamos para Porto Alegre para fazer os 3 jogos aqui, né? Palmeiras 0-0, Palmeiras era muito bom, Palmeiras da Parmalat era Acho um que esse cano, 0x0 o Palmeiras já classificou, né? tranquilo, né? Deve ter ganho os outros jogos também. Jogou em casa, né? E o Os Grêmio 3 primeiros em casa. 4-1 no Emelec aqui, depois 2-0 no Nacional. Finalmente a gente, né, deslanchou e classificamos em segundo lugar no grupo. Classificamos em segundo lugar no grupo e nas oitavas de finais já pegamos o duro time do Olímpia. Aquele 3x0 que o Dinho fez um gol absurdo, que o cara bateu o escanteio, o zagueiro rebateu e antes da bola cair, o Dinho na entrada da área, pá! Não picou, Mas, cara, nem que deixou golaço. picar, né? Foi um Não, dos gols mais bonitos primeira, que eu velho. vi até hoje do Grêmio, vou te dizer. Depois Que um do golaço. Paulo Nunes. E outro do Jardel. 3x0. 3-0 lá, classificando, praticamente encaminhando, né, a classificação, né, ganhamos 3-0 lá, depois ganhamos ainda de 2-0 aqui, né, beleza. Veio o Palmeiras de novo, famosos 5x0. Dinho versus Valber. time versus Valber, Danley na confusão, todo mundo, né, Dali contra o Kleber, né? Não foi? Quem é que ele deu a voadora? todo mundo expulso, deu uma confusão aquilo lá, enfim. O que aconteceu? 5-0 aqui, 5x1 lá. 5-1 lá. O Jardel fez um gol logo no início e depois a gente achou, tá sereno. Daí quase que largamos fora. Quase, né? Deus o livre, cara. Foi 5x1 lá, hein? Grêmio Calça totalmente na mão, né? descaracterizado o time, né? Enfim, O Darley foi suspenso quando o Grêmio tava viajando. O Grêmio chegou em São Paulo com o Darley suspenso e não saiu. Foi horrível, cara. e depois de ter passado dessas 2 guerras com o Palmeiras, veio o Emelec de novo, né? O mesmo Emelec lá da primeira fase chegou à semifinal, E foi ao meio-dia. foi ao O meio-dia, primeiro jogo 0x0 lá 0-0 lá, em Guayaquil foi ao meio-dia. jogão, pedreira. Exato. Os times equatorianos naquele tempo tinham times bons. 2-0 aqui, um golaço do Paulo Nunes também, hein? Um dos gols mais bonitos daquela Era dele, né? campanha, né?
Ele mesmo elegeu aquele gol como um dos mais bonitos da carreira dele, né? E finalmente fomos pra final, né? Finalmente fomos pra final. Contra o Nacional de Medellín, que ainda tinha narcodólares do Pablo Escobar na época. É verdade. Com certeza, se tu pegar o Futebol colombiano da época, né? Exatamente, 95, tem ainda... Um pouquinho antes, né? Antes tinha mais ainda, né? O Higuita ia lá na Catedral jogar uma bola com ele. Sim, o Higuita. O Higuita. Não só jogar bola, né? Pegar um produto também. Não só jogar bola o Higuita aí, mas enfim. O que aconteceu? Era o time deles, né? Era um time colombiano, né? A Colômbia foi muito bem um ano antes, né? Na Copa não foi muito bem, mas tinha nas eliminatórias. Tocou 5 na Argentina. Tava crescendo o futebol colombiano em alta. E aí o que aconteceu? 3-1 pro Grêmio aqui, né? 3-1 pro Grêmio aqui, encaminhou bem o título. Chegou a estar 3-0, né? Chegou a estar 3-0. Diz que o gol que a gente tomou, o Felipão ficou puto no vestiário. O Felipão quase deu soco nos caras de brabeza. Sim, mas foi um golzinho pra dar um sustinho, assim, né? Pra não ir muito com salto alto pra lá. Né? Mas foi bom tomar esse gol, eu achei. Eu acho que sim, né? Pensando porque senão bem, a gente achava 3-0, E acabar tomando dos caras aqui. Daí... Exatamente. E aí lá foi aquela guerra, né? Tomamos um gol do Aristizábal bem no início. Comecinho, né? Ele deu um tapinha por cima. O Darley saiu assim, ó. O Aristizábal. Daí logo no finzinho, Xoxó. Sofreu o pênalti. Cavou o pênalti. E o Dinho. Que eu acho que não é o melhor jogador tecnicamente, nem o artilheiro, mas acho que era o símbolo do Grêmio naquela campanha, assim, o que retrata o Grêmio raçudo, que não tinha bola perdida, é o Dinho, né, cara? Tanto que quando o Adilson não tava em campo, quando o Adilson não tava em campo, o capitão era o Dinho, sempre. O retrato, eu acho que o capitão podia até ser o Dinho, cara. O Dinho é... Exatamente. O Grêmio daquela época. Simboliza muito, né, toda aquela geração, não só essa aí, mas, né, toda a geração campeã. Ele e o Darley, pra mim. E a escalação do Grêmio tá na ponta da língua de todos nós, né? Vai pra nós aí também. Até Colorado sabe esse time de cor e salteado, né? Darley, Arce, Rivarola, Adilson e Roger. Dinho, Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Time renegado, por exemplo, o Arce veio desacreditado lá do Cerro Porteño, né? Rivarola também veio totalmente desacreditado do Tajeres de Córdoba, né? O Adilson veio do Atlético Mineiro. Também, Dinho veio do Santos, estava escanteado. Goiano do São Paulo. Paulo Nunes do Flamengo e o Jardel do Vasco. Paulo Nunes, parece que o Filipão pediu o Magno e aí o Flamengo disse... Não, você tem que levar os dois, né? Tem que levar o Paulo Nunes juntos. Daí, beleza, traz esse alemão aí junto, então. Exatamente. E o Jardel tava escanteado no Vasco, era o refúgio do Vasco, e o Grêmio foi lá e buscou o Jardel. Buscou o Jardel e fez um time e deu absurdo, certo, né? Cara, é uma... Tá ligado? Desses jogadores aqui, nenhum era o cara de algum time assim que era o mais caro, que era o cara que tava pra sair. Contratação de impacto. Era tudo... O Arilson veio do Esportivo de Bento. Era tudo jogador assim, ó. Tá, traz, vai jogar, talvez dê certo, talvez não dê. Cara, na minha opinião, o maior time da história do Grêmio, velho. Sem dúvida. Cara... Vamos relembrar, terminar nossa transmissão de hoje com o gol do Dinho. De pênalti, um pico no meio do gol. Se o Evita defendesse aquela bola, ele entrava pra dentro do gol com a bola, velho. Vamos deixar vocês com esse gol aí.